Aleluia! Saúde, amada igreja, com a mais doce paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, é mais um motivo de alegria estarmos na presença do Senhor. Pode se assentar, igreja, antes de entrarmos em oração e louvarmos mais vindo ao Senhor. Eu gostaria de contar um grande testemunho que Deus fez na minha vida no sábado à noite. Eu vou dar um contexto para a igreja do que aconteceu. Na sexta-feira à noite eu recebi uma encomenda muito grande de brigadeiro para fazer, para um casamento ali, e era 200 brigadeiros para sábado à tarde, e eu recebi essa encomenda à noite. E lá fui eu fazer uns 200 brigadeiros, né? Deixei lá de madrugada, os doces, também não podemos deixar na mão o pessoal, né? 200 brigadeiros não se faz tão rápido. E eu estava lá fazendo, e eu terminei no sábado de manhã os brigadeiros, só que o meu antebraço direito estava inchado, e essa parte de baixo parecia que estava trincado esse ossinho de baixo, e estava bem inchado mesmo, eu não conseguia nem abrir e fechar a mão assim. E eu peguei na oração da noite e eu fiz um propósito com Deus. Deus, se o Senhor me curar até a oração da madrugada, agora é a oração da noite, se o Senhor me curar até a oração da madrugada, eu vou contar o testemunho na Irmã Kratz, onde pela graça de Deus eu preguei no domingo, e daí eu vou contar o milagre que o Senhor fez na congregação e no Tribés, onde eu vou pregar também no dia 14. E eu falei com Deus, eu fiz esse propósito, e eu orava assim, com a minha mão aqui, no meu antebraço, orando e repreendendo toda a enfermidade. E daí, quando eu orei assim, terminei de falar o propósito com Deus, a enfermidade saiu, toda a dor saiu, e o meu braço foi desinchando assim, ó, à medida que eu ia colocando a minha mão aqui, e orando, falando, Senhor, me dá um livramento. Segunda-feira começava as minhas aulas, e eu não posso ficar com essa mão direita assim, sem nem conseguir abrir e fechar, que repuxava tudo o meu braço. E pela fé, Senhor, me concede o meu milagre, porque estava doendo muito mesmo. E o Senhor concedeu. Enquanto eu orava, a dor, todo o inchaço foi diminuindo assim. E eu parei de orar e eu olhei pro céu, assim, pro teto, no caso, que eu estava no meu quarto, né? Mas a gente olha pensando em Deus. E eu comecei a rodar meu braço, fechar, abrir a mão e glorificar a Deus, Senhor. Assim, o Senhor me curou, eu tinha feito o propósito até na madrugada, e o Senhor já curou agora na oração da noite. E eu louvei a Deus, porque estou na vida. Aleluia. Lembra que Deus também pode fazer o milagre assim. Aleluia. Basta nós termos fé, faz um propósito firme com Deus, que o Senhor ele tem poder para fazer aquilo que você deseja, se assim for do querer dele, e se assim você tiver fé. Aleluia. Vamos nos colocar de pé para estarmos louvando um hino ao Senhor e logo entrarmos em oração, amém? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito.
sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me
discórdia, sai discórdia, sai em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, nós clamamos por ti agora, nós clamamos agora por ti, meu Deus. Segura na mão dessa irmã, segura nesse irmão, meu Deus, que está levantado agora em oração, meu Pai. Ó Deus, ouve o clamor de cada um. Ó Deus, eu oro agora pelas campanhas dessa igreja de oração, pelas campanhas de pregação, Senhor. Abençoa cada irmão, a cada irmã, meu Pai. Alcança os pedidos de oração, alcança tudo aquilo que meus irmãos, as minhas irmãs têm te apresentado, Senhor. Que eles venham ver o teu mover, que eles venham ver a tua resposta, Senhor. Oh, glória, glória, glória. Aleluia, Senhor Jesus. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite. E usa-me conforme o teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Aleluia. Aproveitando que estamos de pé, vamos pegar a palavra do Senhor, aleluia, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Eclesiastes 12 e versículo de número 13 da palavra do Senhor. Vamos esperar todos se encontrarem, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eclesiastes 12 e versículo 13 da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes, que fica depois de Provérbios. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E antes de Cantares de Salomão. Aleluia. Vamos esperar todos a encontrarem a palavra do Senhor, para que todos nós possamos ler juntos e participar da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: de tudo que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que sai encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia. Novamente a palavra do Senhor: de tudo que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Até aqui a palavra do Senhor. Sempre bate palma, exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eis aqui a palavra do Senhor, que ela é viva e fala conosco. Aleluia. É uma bênção nós podermos ler a palavra de Deus, ouvir ainda a palavra de Deus. A Bíblia diz que é por ouvir a palavra de Deus que a nossa fé ela é acrescentada, que nós temos mais fé. Então, bem-aventurado é você que veio nessa noite ouvir a palavra de Deus, porque pela Bíblia a sua fé está sendo aumentada. Aleluia. Aqui nós vemos no versículo 13 que diz assim: de tudo que tem se ouvido, o fim é. Tudo que nós temos ouvido atualmente, meus queridos irmãos e irmãs, é só tragédia. Pode ver, na família você vai falar com um parente, ele vai estava com uma dor de cabeça, estava isso. É só tragédia. Ainda que isso é tragédias pequenas, mas e aí no mundo afora? Quantas notícias, quantas coisas que têm saído, causas horríveis que têm acontecido. Tudo isso é o princípio das dores de parto da vida de Cristo. Aleluia. Tudo que nós temos ouvido pode estar enchendo a sua mente, pode estar te enchendo de preocupações, porque tem as aflições da vida espiritual, tem as aflições da vida emocional, financeira, familiar. Quando você acha que está bem em uma parte, pode estar outra ruim, e você pode acabar se sentindo sobrecarregado com tantas coisas. Por isso que nós devemos, muitas das vezes, deixar coisas que nos fazem mal. Nós devemos evitar ouvir algumas coisas, porque no fim não vai te acrescentar em nada. Aleluia. De tudo que nós temos ouvido, você pode se perguntar: hoje eu ouvi que um morreu
noite eu ouvi tantas coisas, mas de tudo isso, só uma vem nos interessar para a nossa vida. Só uma coisa vem nos interessar de tudo, que é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque a palavra de Deus vem nos falar assim, que a palavra de Deus, ela não vai passar. Ela pode passar os céus, a terra, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Aleluia. Então não importa o que tem se ouvido aí fora. Esse ano é ano de eleição, é gente se candidatando, é gente falando um monte de coisa, mas isso não vai importar em nada. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando e o nosso foco, igreja, tem que ser a nossa vida espiritual, tem que ser a nossa salvação. Aleluia. Pode ter um monte de notícia, às vezes escândalos, porque é mister que os escândalos vão vir mesmo. Porém, bem-aventurado é aquele que permanecer em Cristo. Então, nessa noite o Senhor fala para você, meu querido irmão, para minha querida irmã, no fim de tudo isso, de todas as preocupações, de todas as ansiedades, de todas as coisas que pode estar acontecendo, só uma importa, que é: o fim é teme a Deus. Aleluia. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Se você ter medo de Deus, você não está louvando, não está na casa do Senhor porque você quer. Não, é só porque você tem medo desse Deus. É só porque você tem medo que esse Deus, ele pode te lançar no inferno. Mas não é ele que vai te lançar no inferno, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia vem nos falar que, na verdade, o inferno não foi criado para nós. E que a vontade de Deus é que ninguém se perca deste mundo da salvação, mas que todos tenham a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, ter medo de Deus, nós não podemos ter medo de Deus. Nós devemos temer. Temer é respeitar, ali ter um respeito ao Senhor, obedecer. Vamos usar o exemplo de um pai, de uma mãe. O filho, ele tem que o quê? Temer o pai e a mãe, para obedecer, para ouvir o que os pais estão falando. Não pode ter medo. Se um filho tem medo do pai, é porque algo não está certo. Não está certo. Se a criança tem medo do seu próprio pai, é porque algo está errado. Esse pai está fazendo alguma coisa com a criança, ou está batendo, está brigando. Alguma coisa está acontecendo. Por isso, essa é a diferença entre nós temermos a Deus e ter medo de Deus. O pregador de Eclesiastes, ele foi muito sábio, como nós podemos ver nos outros capítulos também, os conselhos que, através do Espírito Santo, ele escreveu. Nós podemos ver que em tudo ele mediu as palavras dele com muita sabedoria. Então, o nosso dever, o dever de todo homem, independente, homem aqui está se referindo a homem, mulher, nós, humanos, está se referindo. E é o dever de todos nós temermos a Deus e guardar os mandamentos dele. O que significa guardar os mandamentos de Deus, irmã Larissa? Guardar os mandamentos de Deus significa você ter fé para isso. Por quê? Porque lá em João vem nos falar o quê? Aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai teremos nele e faremos morada. Aleluia. Aquele que é filho de Deus, aquele que quer ser salvo, ele guarda a palavra de Deus, ele guarda os mandamentos. Até porque aqui nós vemos que é o fim de tudo. O fim de tudo isso, de todas as coisas, é só guardar o mandamento de Deus. Para quê? Para que nós possamos ter a vida eterna. Para que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, venha fazer morada em nós. É necessário nós vivermos uma vida conforme aqui, a palavra de Deus, que ela é o manual do cristão, é o guia do cristão. Se tem alguma dúvida, leia a palavra de Deus, que ela é a luz, ela nos esclarece a mente. Está angustiado, preocupado, com raiva, leia a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmã, é pecado se irar? A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. E também não devemos dar lugar ao diabo, nos irarmos até findar o dia. Temos que o quê? Dobrar o joelho e orar.
Para tudo a Bíblia tem uma resposta, entende? Porque Deus, Ele quer que nós estejamos com Ele na glória, naquele grande dia. Por isso que Ele já deixou o manual escrito, que é a palavra dEle, para nós sermos salvos. Aleluia! Então nós devemos temer ao Senhor e guardar os mandamentos dEle. Por quê? Por que nós devemos fazer isso, irmã Larissa? Porque se você diz, eu creio em Jesus, eu vou na igreja todo dia, 3 vezes ao dia, eu faço isso, aquilo, outro, e eu creio em Jesus. Mas, se você não vive uma vida em conformidade ao que a palavra de Deus diz, você está fora também, não está sendo correto. Porque aquele que ama Jesus, aquele que se diz seguidor de Jesus, ele tem que ter uma vida de santificação, uma vida de oração, de jejum. Irmã, eu não tenho força. Nós não temos forças mesmo, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É vindo, buscando ao Senhor, que nós temos a alegria de Deus, que nós temos força para continuar na caminhada, para orar, jejuar. Tudo isso é só através do Espírito Santo de Deus. Mas, irmã Larissa, o que eu faço para ter o Espírito Santo de Deus? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará por ti. Aleluia! Você tem que buscar a Deus, buscar o Senhor de coração, buscar a Deus ali, orar, jejuar, falar assim, irmã, eu não sei orar, o que eu faço? Primeiro, você pede perdão dos seus pecados, porque os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e Deus. Deus, Ele é santo, Ele não consegue, Ele consegue, mas Ele não pode, Ele é santo. Ele não vai ouvir a oração de um pecador. Por isso que a primeira coisa nós devemos fazer é orar, pedir perdão dos nossos pecados. Mas não orar tipo, Deus me perdoa. Não, você tem que orar de coração, dizer, Senhor, me perdoa. Mesmo que às vezes eu não consiga reconhecer minhas falhas, me perdoa por isso, sabe? Pode orar, que o Senhor Ele não vai te julgar de nada, porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece as tuas forças, Ele conhece tudo. Basta nós falarmos com Ele que Ele já sabe de tudo, entende? Você pode só desabafar com Deus, porque a oração é a forma que nós temos de falar com Deus. Deus, Ele pode falar conosco de várias maneiras. Vou contar um breve testemunho do que aconteceu. Certa vez eu estava lá em Joinville, numa feira científica, na FEBIC. E daí eu fui lá e eu estava muito mal. Eu estava até pálida, suando frio, muito mal, enjoada. E daí eu peguei, fui para fora do estandezinho da apresentação. Olhei para o céu, dessa vez foi para o céu mesmo, foi por dentro do meu quarto. Eu olhei e falei, Senhor, pela tua misericórdia. E estava uma ventania, né? E eu falei, Senhor, assim como esse vento está vindo forte, Senhor, a minha dor é muito forte, mas eu oro agora, Senhor, pela fé, que o Senhor, junto com esse vento, o Senhor leve minha enfermidade, esse mal-estar que eu estou sentindo, em nome de Jesus, Senhor, porque eu tenho que ficar aqui até de noite, e eu não vou aguentar se o Senhor não me ajudar, porque eu estava muito mal. E naquela hora bateu o vento mais forte ainda. Eu orei assim e falei, Senhor, eu creio que o Senhor, junto com esse vento, levou essa dor embora. E daí, passou alguns minutos depois, eu já não estava sentindo mais nada. Então você creia, isso é verdade, é crer, é temer. É temer ao Senhor, é crer nos mandamentos dEle. Por quê? Porque se a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele curou leprosos, cegos, enfermos, Ele também tem poder para te curar e curar a tua vida, curar a tua família. Entende? Então, é tudo sobre questão de fé, de temer, é de obedecer à palavra de Deus. Porque nós podemos ver que Jesus, Ele vivia uma vida de obediência a Deus. Por isso que as curas, as libertações aconteciam. E essa é a chave, meus irmãos, da vida espiritual, é a obediência. A tudo se resume a temer a Deus, a obedecer a Ele. Por quê? Porque a obediência é essencial na vida de um cristão. Se nós queremos
amar a Deus, nós temos que obedecer o que Ele diz. Se nós queremos viver uma vida de jejum, oração, nós devemos obedecer ao Senhor. Tudo é sobre obediência, porque Jesus, Ele foi o maior exemplo de obediência. Ele não precisava ter sido cuspido, Ele não precisava ter sido esbofeteado, pregado naquela cruz por nós, mas Ele veio para essa terra para isso, para nos salvar. Ele veio para essa terra para isso, para morrer em nosso lugar. Ele foi o Cordeiro Imaculado. Em nenhum momento Ele reclamou do que estava acontecendo com Ele. Nenhum momento, porque Ele sabia que essa era a vontade de Deus, que Ele tinha que obedecer. Ainda quando Jesus estava orando, Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, Ele ainda assim obedeceu e colocou a vontade de Deus acima da própria vontade dele. E por isso, naquele dia, Jesus foi crucificado. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou para salvar a nossa vida, para se rasgar o véu, para nós termos comunhão direto com Deus. Antigamente era necessário, para nós termos perdão dos nossos pecados, era necessário de sacerdote, era necessário pegar um pombinho, uma rolinha e lá levar o sacerdote entrava, fazia os sacrifícios a Deus. Está tudo lá no livro de Levítico falando sobre isso. Levítico 15 fala sobre isso. E então, meus queridos, isso era na época passada, antes de termos Jesus. Mas hoje em dia nós temos Jesus e Ele nos salvou já. Basta nós termos fé. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que é mediante a fé em Cristo Jesus que nós temos o direito de sermos filhos por adoção de Deus. É pela fé que nós somos salvos. Aleluia. Continuando o versículo. Aleluia. Porque isso é o dever de todo homem, independente do seu cargo, independente do seu trabalho ou de não trabalho, de situação de desemprego, independente da sua raça, da sua etnia, da sua condição financeira, independente de tudo isso. Porque para Deus todos nós somos iguais, todos nós fomos comprados por Cristo, pelo sangue dele na cruz do Calvário. Todos nós temos o mesmo direito de sermos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Independente disso, o nosso dever é algo que nós devemos fazer. Não é algo que nós podemos fazer, é algo que nós devemos fazer. Dever é, aleluia, de todo homem é temer a Deus e guardar os mandamentos dele. É a Bíblia que está nos falando. Aleluia. Direito é aquilo que nós podemos ter. Direito. Pelo ECA nós temos os estudantes, as crianças e os adolescentes têm direito ao estudo. Isso é um direito. Mas nós temos o dever, independente de todas as coisas, nós temos o dever de guardar os mandamentos de Deus. E se você não guarda os mandamentos do nosso Deus, do Senhor Jesus, já está indo contra a Bíblia, porque é o dever de todo homem, independente do que seja. E também, se nós professamos a fé em Cristo, nós devemos se lembrar sempre daquele versículo de João 14: aquele que me ama. Se você diz que ama a Deus, você guarde a palavra dele, que daí sim o Espírito Santo vem fazer morada em você. Aí sim vai ter a mudança verdadeira. Aleluia. Vamos para o versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 14 da palavra de Deus que nos diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia. Vai chegar o grande dia, meus queridos irmãos e irmãs, da vida de Cristo. E onde está a sua alma? A sua alma está preparada para a vida de Cristo? Quando Jesus vier, vai ter o juízo, tudo mais. Nós vamos dar contas ao Senhor do que fizemos. Mas, irmã Larissa, aqui está falando que tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ah, eu sou muito bom, eu ajudo em caridade, eu faço isso, aquilo, outro. Então, obviamente, eu vou para o céu. Não é bem essa história. Sabe por quê? Porque a Bíblia vem nos falar que não é pela
nossas obras, não é pela quantidade de bondade que nós fazemos, não é por isso que nós somos salvos, mas é pela fé em Cristo. As nossas obras, elas não vão nos salvar, as nossas obras, elas não vão nos levar ao céu. Irmã, mas eu sou boa, eu dou comida para o meu vizinho, eu vou, oro na madrugada, eu jejuo, faço isso, aquilo outro. O fariseu, ele também fazia tudo isso, mas ele era soberbo. Estava falando que, porque eu não sou igual a esse publicano, eu dou meu dízimo, eu faço isso e aquilo outro. E quem saiu justificado naquele dia foi o publicano, porque ele estava se humilhando na presença de Deus. Ele estava reconhecendo as misérias dele, entende? Não é pela obra que nós vamos ser salvos, porque Deus, Ele é Deus. Ele não precisa que nós fizemos nada por Ele, porque Ele já criou todas as coisas. É só nós olharmos para o céu, como grande é o céu, e o nosso Deus é maior que o céu. Então você acha que Ele vai precisar de você para fazer alguma obra para Ele? Não, nós sim precisamos a todo momento do Senhor. Mas há outro detalhe que é muito importante nós ressaltarmos aqui, que aquele que tem fé não pode não ter obras. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, se você diz que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, mas não ora, não jejua, de nada vai adiantar a tua fé, porque tem que ser um equilíbrio. Se você crê em Jesus, você cumpre com a palavra dele e faz o que ele manda, obras. Mas agora não adianta você se preocupar em fazer isso e aquilo outro, se a sua fé já esfriou ao tal ponto de você não crer que Deus te responde, que Deus te cura. Marta e Maria, Jesus entrou na casa de Marta para pregar lá, ensinar, e Marta, ela estava atarefada, varrendo, fazendo as coisas de casa, e Maria, ela foi ouvir o que Jesus tinha a dizer. Porém Marta foi e falou para Jesus porque a irmã dela não ia ajudar ela, e Jesus falou que Maria tinha escolhido a boa parte, aprender da palavra de Deus. E Marta, ela estava ansiosa. Marta, estás afadigada, estava muito cheia de coisa. Marta, ela estava ali fazendo as coisas tudo, mas ela não deixou de fazer as coisas dela para aumentar a fé dela, que é ouvir a palavra de Deus. Entende? Ela ficou nos afazeres dela. Então há momentos, meus irmãos, que nós devemos fazer a obra de Deus, mas fazer a obra de Deus não vai te levar ao céu. O que vai te levar ao céu é você ter uma fé genuína. O que significa a fé genuína? A fé genuína significa nós crermos em Deus, cumprirmos com a palavra dele. Do grego, nós podemos ver que fé significa o quê? Fidelidade, confiança, ação, e também significa confiança, ação, convicção. Muitas coisas significa fé, significa essas 4 coisas, que é o conjunto, isso que torna a fé: fidelidade, confiança, tudo isso. Então, por que a irmã Larissa trouxe isso para nós? Porque para nós entendermos o que significa a fé, o que significa guardar os mandamentos de Deus. É nossa ação, fazer o que Deus manda, cumprir os mandamentos dele. Fidelidade, sermos fiéis até o fim da vida, e dar-te-ei, ser fiel até o final da vida, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, que bênção, é uma promessa de Deus se nós sermos fiéis a Ele, uma parte da fé. Confiança, nós confiarmos em Deus. Bem-aventurados que confiam no Senhor, porque eles serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, confie em Deus, que nada, não vai ter potestade, não vai ter demônio, não vai ter doença que vai te impedir, não vai ter, porque a tua confiança está no Senhor, entende? Por isso é necessário nós termos a fé para guardar aquilo que o Senhor nos manda. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos ver na carta de Paulo aos Gálatas,
para não ficar só nas minhas palavras, mas nós olharmos também, examinarmos a Bíblia, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então nós vamos ver pela Bíblia. Gálatas 2 e versículo 16, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então, aqui nós podemos ver que naquele grande dia do juízo, nós não vamos ser justificados por ser bom, por ser gentil, por ser simpático, mas sim pela fé. E tudo aquilo que a fé abrange, confiança, fidelidade, tudo isso. Então, meus queridos irmãos, no dia do juízo, como é que está a tua alma para esse dia? Qual tem sido a tua fé? Qual tem sido as tuas obras para este grande dia? Aleluia! Vamos continuar o versículo da palavra do Senhor. Aleluia! E bate palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus! Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto. Tudo aquilo que está encoberto, um dia vai ser revelado. Um dia você pode esconder o seu pecado, você pode dizer não, mas esse pecadinho aqui eu vou deixar aqui, ele é de estimação, não vai fazer mal. Mas um dia vai ser tudo revelado. Eu vou usar novamente eu como exemplo, um exemplo não muito bom, né? Porque não há nada de bom em nós se não ser a Cristo. E quando eu vim para Jesus, eu gostava muito de jogar. Eu jogava bastante, eu confesso. Às vezes eu passava a noite sem dormir, jogando jogos. E daí eu comecei a ir na igreja. Eu sabia que era pecado. Mas eu falava, olha que ousadia de uma pessoa que não conhecia Jesus ainda. Eu falava, Deus, por favor, não revela para essa irmã tal aqui que eu jogo, porque daí ela vai falar na frente da igreja toda e eu vou ficar com vergonha de ir lá na frente. E eu falava isso com Deus. Olha só, eu falava, Senhor, esse é tão usado na revelação do Espírito Santo. Eu sei que tu sabes, mas não revela para a igreja toda que eu jogo, porque é pecado e eu não vou ter coragem de ir lá na frente. Pois foi feita a minha vontade? Não. Deus revelou. Por quê? Porque tudo aquilo que está encoberto vai vir à tona. Tudo aquilo que está encoberto, nada vai ficar em trevas. Porque Cristo, Ele é luz para a nossa vida. E tudo que está em trevas não pode estar na luz. E daí, eu peguei, com muita vergonha, fui lá. Eu não fazia a obra de Deus, estava ainda caminhando ali, indo na igreja, tudo, mas já sabia o que era pecado e o que não era. E eu sabia bem. E daí eu peguei, fui lá, agradeci a Deus, olhei para o teto da igreja, pensando em Jesus e falei, meu Deus, o Senhor revelou. Eu não volto mais nessa igreja. E daí, o que o Senhor falou ainda na revelação? O Senhor falou que tinha uma irmã que jogava, e que além dela jogar, Ele ia dar 2 sonhos mostrando do porquê esses jogos não são da vontade dele. Porque eu não entendia. Era um joguinho de construir família, uma coisa toda querida ali, nada muito aparente. E eu falava, Deus, só esse joguinho aqui, os jogos de tiro, aquelas outras coisas lá, eu deixo. Mas esse aqui é de construir família está no teu plano. Isso era o quê? A minha carne querendo dar desculpa, querendo dar legalidade para o pecado habitar na minha vida. Entende? E daí eu peguei e falei, então, se o Senhor não quer que eu jogue, então eu preciso saber o porquê. E daí, logo depois, o Senhor deu essa revelação usando uma irmã. E passou o tempo, eu perdi a vontade de jogar, foi um processo muito difícil. Eu desinstalei o jogo. E daí nisso, eu já não tinha mais, já não jogava mais, já estava com Jesus, já estava fazendo a obra de Deus, já estava orando. E já não sentia falta dos jogos, já estava totalmente liberta disso. E só depois que Jesus tinha me libertado, é que certa madrugada, Ele me deu os 2 sonhos, mostrando o porquê. Eu já estava liberta, eu já não jogava mais, eu já não tinha mais desejo, já não tinha mais
mas Deus me mostrou só depois. Por quê? Porque para tudo há um tempo. Há um tempo que nós precisamos ser preparados. Em Eclesiastes 3:1 diz: porque para todo propósito debaixo da terra há um tempo determinado. Então creia que se a sua luta, se a sua libertação, se a cura, o seu milagre não chegou, creia que tem um tempo determinado para ele chegar. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia nos fala em Apocalipse 1:14 que os olhos do Senhor Jesus são como de chama. Ele olha tudo, ele vê tudo, ele conhece tudo. Quer seja bom, quer seja mal. Naquele grande dia, a nossa vida ela vai ser revelada e vai nos falar se nós iremos aos céus, ao caminho dos céus, que é Jesus. Porque a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou que nós devemos ir por Ele ao céu. É pela palavra dEle, é pela fé dEle. Entende? Ou se nós iremos para o caminho do lago de enxofre. Qual caminho você tem seguido? Qual caminho a tua alma tem ido? Qual tem sido a tua fé, tem sido a tua obra? Aleluia! O que você tem apresentado ao Senhor? Porque o dia do juízo, o que é um juízo? É quando, por exemplo, um criminoso ele vai e se apresenta ao juiz, ali o juiz está aqui olhando para o criminoso e diz se ele é culpado ou não. Trazendo isso para a nossa vida, o quê? Nós somos criminosos, por quê? Por causa que na nossa vida há o pecado. E o que matou Jesus? Foi o pecado. Mas Jesus ressuscitou porque daí ele venceu a morte. Ele venceu todo o pecado. Ele não pecou. Aleluia. Então, é através de Cristo. E daí o juiz olha e diz se você é culpado ou se você não é culpado. E você está livre. Então, o que o Senhor vai te falar naquele dia do juízo? O que Ele vai te falar? Ele vai dizer: não, você é culpado, você está longe de mim. Apartai-me de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ou você vai ser o bem-aventurado que vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que você quer escutar naquele dia? Se você quer escutar a parte do vinde benditos de meu Pai, é bom nós começarmos a pensar e agir, porque aquele que ouve a palavra de Deus e não aplica ela, já negou a fé, já não tem como fazer parte, entende? Porque se você é ouvinte da palavra de Deus, mas não vive conforme a palavra de Deus, do que tem adiantado você vir na igreja? Entende? Se você quer esse Jesus, o Espírito Santo, que pode transformar a vida da tua família, que pode transformar esse caos que nós temos ouvido atualmente, você tem que o quê? Temer a Deus, que nem nós falamos, recapitulando, falando sobre o que é temer a Deus e ter medo de Deus. Nós devemos guardar os mandamentos do Senhor, porque o próprio Jesus disse que se alguém ama Ele, tem que guardar os mandamentos dele. E todo aquele que ama Jesus, ele vai ter um galardão, ele vai estar na eternidade. Aleluia. Vamos lá em Apocalipse. Aleluia. Em Apocalipse, aqui. Em Apocalipse 22. Aleluia. Apocalipse 22, que diz assim: e me mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são saúde para as nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, o Cordeiro de Deus, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor
Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aleluia. Essa é o pouco da glória que nós vamos ter lá no céu. Em Apocalipse 21, versículo 1, nós podemos ver que já o primeiro céu e a terra já estão passadas, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar, diz a Bíblia. As palavras de Deus não vão passar. Irmã Larissa, mas a irmã não entende que a minha família, ela me deixou. O meu filho não está na igreja. A minha esposa não olha nem da minha cara. Minha avó, a minha mãe, meu pai me rejeitou. Todo mundo me rejeitou, irmã Larissa. No trabalho, eles não me dão um oi no trabalho. Mas sabe o que você tem que fazer? Nos momentos de angústia, só vai ter uma pessoa com você, Jesus. E eu posso dizer isso com muita, mas muita certeza. Certeza por quê? Porque Jesus, só Ele esteve comigo quando eu precisei no maior momento. E também por respaldo bíblico. Por respaldo bíblico, que Jesus esteve com Davi. Davi estava lá. Davi era o mais pequeno da sua família. Por quê? Porque nem o pai dele queria ele lá. O profeta Natan veio lá na casa, tudo, apresentou todos os irmãos de Davi. Mas Davi estava lá no pasto. E o pai dele não ia nem chamar ele, se Deus não falasse para o profeta Natan perguntar que se tinha mais um. E daí Davi foi chamado. Os irmãos dele eram fortes, tinham todos muitas qualidades. Mas Davi era o quê? O que a Bíblia diz que Davi era? Era de baixa estatura e ruivo. E aos olhos, ali não tinha muito valor, porque ele estava lá. Imagina Davi chegando com cheiro de ovelha do pasto, perante os irmãos, perante o profeta, tudo, e ele chegou lá. Mas quem foi ungido a rei de Israel? Foi Davi. E quando aquele gigante filisteu, Golias, estava lá, enfrentando o exército de Israel, falando que não havia um que pudesse vencer ele, estava lá um soldado, tremendo as pernas, com medo, não crendo em Deus. E Davi foi levar comida para os irmãos e viu essa situação. Saul tentou dar as armaduras para ele lá, tudo, não deu certo, porque Davi não era acostumado a lutar com a armadura. Mas deixa eu te dizer, Davi, ele não estava precisando da armadura, do capacete, de nada dessas coisas físicas não, porque o maior Deus estava com ele. Ele falou o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos eu vou contra ti. E ele fez o quê? Ele estava revestido da armadura de Deus. Efésios 6:10 fala sobre a armadura de Deus. Então vamos nos revestir da armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé. A fé que ela vai apagar os dardos de Satanás contra a tua mente. Quando Satanás vier, você é um derrotado, você é pisado aqui, vai, se mata, você já perdeu, larga tudo mesmo. Você vai dizer, não, mas eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará por mim. Você vai ter a fé para te defender. Aleluia. Então, se revista. Leia Efésios 6:10 que fala sobre o escudo da fé, o capacete da salvação, tudo isso, os sapatos da preparação de levar as boas novas de Cristo. Tudo isso, meus irmãos, faz parte. E daí, Davi pegou as 5 pedrinhas. Ele usou as 5 não. Ele pegou só uma, foi em nome do Senhor e pegou bem aonde? Na testa de Golias. Só que, olha só como Deus é maravilhoso. E foi Deus que era com Davi. Pela gravidade, Davi era para ele cair para onde? Se a pedra pegou aqui, era para ele ter caído para trás, mas ele caiu para frente. Por quê? Não foi pela força de Davi, não foi nada disso, até porque ele não estava nem equipado, ele só estava com a pedra ali, com a funda. Foi a presença de Deus que era com Davi, porque ele obedecia a Deus, ele temia a Deus, entende? Então não há gigante, não há problema que possa te vencer se a sua fé está em Cristo, se a tua convicção, que é também a fé, está em Cristo. Aleluia.
que até aqui o Espírito Santo falou que Ele vai mais e mais nos nossos corações e vai transformar